Hamas aceita acordo de cessar-fogo em Gaza proposto pelo Conselho de Segurança da ONU, mas exige que Estados Unidos garanta que Israel cumpra a resolução. E você vai ver também. Inflação sobe em maio e fica acima do esperado. Preços dos alimentos e bebidas são os maiores responsáveis pelo resultado. Em razão de quedas nas coberturas vacinais, casos de coqueluche aumentam na cidade de São Paulo. Principal forma de combate da doença é a imunização. Gasolina mais cara. A alta é atribuída à medida provisória que compensa a desoneração da folha de pagamento. E mais. Em 2 anos, registro de novas armas no Brasil cai e a entrega voluntária quase dobra. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a esta edição. Estamos ao vivo. Agora, 1h05 pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Puxada pelos alimentos, a inflação oficial do Brasil subiu em maio. As informações foram divulgadas pelo IBGE. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de maio ficou em 0,46% em maio. Em relação a abril, a alta foi de quase 0,10% maior. No ano, o IPCA acumula alta de 2,27%. E, nos últimos 12 meses, ficou em 3,93%, um pouco acima do observado nos 12 meses imediatamente anteriores. Ao todo, dos 9 grupos pesquisados, 8 tiveram alta. Quem mais cresceu foi o de habitação, com a maior alta na energia elétrica residencial. Mas o grupo que mais pressionou o índice foi de alimentos e bebidas, muito influenciado pela alta de tubérculos e legumes, como a batata inglesa. Já a variação de saúde e cuidados pessoais foi a maior entre os 9 grupos investigados pela pesquisa. No grupo dos transportes, a passagem aérea registrou a primeira alta do ano e foi o 4º item individual de maior impacto na inflação do país. Com as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre foi a capital investigada pela pesquisa com maior variação da inflação em maio. A situação de calamidade acabou afetando a alta dos preços de alguns produtos e serviços. Entre os locais pesquisados, apenas Goiânia teve deflação. Agora, atenção motoristas, os donos dos postos de combustível do país se preparam para um aumento no preço da gasolina e do diesel. A alta está sendo atribuída à medida provisória que compensa a desoneração da folha de pagamento para 17 setores e pequenos municípios. Gasolina de 20 a 36 centavos mais cara por litro, enquanto o diesel pode encarecer de 10 a 23 centavos, e já a partir desta terça-feira. É o que estimam 3 das maiores distribuidoras do Brasil. O motivo? A medida provisória anunciada na semana passada, que limita os créditos do PIS, Programa de Integração Social, e da COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, para aumentar a arrecadação da União como compensação à desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam e dos municípios. Medida que, de acordo com o Instituto Brasileiro do Petróleo, trará um impacto de 10 bilhões de reais para o setor de distribuição de combustíveis do país. Com essa medida, o que acontece? As grandes distribuidoras do setor de combustíveis, que representam 80% do mercado nacional, elas têm créditos tributários, em torno de 10 bilhões de reais, que elas vão ter que desembolsar por não compensar esses créditos tributários. Obviamente que isso passa a ser uma nova despesa no negócio das grandes distribuidoras. O que vai acontecer? Passa a ser um novo custo. Até o momento, apenas a Ipiranga avisou que vai aumentar os preços, mas a expectativa é que as demais distribuidoras façam o mesmo nos próximos dias. Empresas de diversos setores reclamam da medida e ameaçam ir à justiça para derrubar a mudança, o que pode ser um alento para os motoristas que estão preocupados com o reajuste. Independente da sua classe social, de onde você vive e tudo mais, qualquer aumento em custos que você tem no seu orçamento não é legal e ninguém quer ter mais custo, né? Tem que ir economizando do jeito que dá, né?
Mas, infelizmente, hoje a gente coloca 150 de gasolina, é só 2 dias para vir trabalhar, cara. Todo dia aumenta as coisas no nosso país, né? É ridículo. Na verdade, a palavra correta é essa, né? Ridículo, porque todo dia aumenta a gasolina, aumenta gás, aumenta comida, tudo. O nosso país é cruel. Outra possibilidade é a devolução do texto ao Executivo, que na prática anula os efeitos da norma assinada pelo presidente Lula. Ideia que está sendo endossada por frentes parlamentares no Congresso, junto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E essa MP é a MP do fim do mundo. O mínimo que eu espero do presidente dessa casa, que se dê o respeito nos seus 200 anos dessa pauta econômica, é devolver essa MP, né? Porque não pode acontecer outra humilhação que foi a questão da desoneração da folha, esse jogo de cena, essa situação de empurra, enquanto tinha que devolver. O Congresso já tinha debatido esse assunto, já tinha deliberado. Em nota, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, FECombustíveis, afirmou que a MP poderá gerar impactos no caixa e nos investimentos produtivos e de logística das empresas de produção, distribuição e transporte de combustíveis. Além disso, que existe a probabilidade de aumento de custos na cadeia de circulação comercial dos combustíveis, desde os produtores, passando pelos distribuidores e até o transporte, chegando aos postos e consumidor final. E olha, o Hamas aceitou a resolução de cessar fogo em Gaza, proposto pelo Conselho de Segurança da ONU. Agora, o grupo extremista deve negociar os termos do acordo, acrescentando que aos Estados Unidos garantam que Israel o cumpra. A guerra entre Israel e Hamas, que começou em 7 de outubro de 2023, pode estar prestes a ter uma trégua. O alto funcionário do grupo terrorista, Sami Abu Zuhri, aceitou uma resolução da ONU que apoia um plano para cessar fogo na guerra, que devastou a faixa de Gaza e deixou milhares de mortos e feridos, e que está pronto para negociar os detalhes. O oficial acrescentou que agora cabe aos Estados Unidos garantir que Israel cumpra a resolução. A votação da proposta de 3 fases, apresentada pelo presidente Joe Biden, foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, ocorreu em meio a uma intensa campanha diplomática, liderada por Washington, para pressionar o grupo islamista. O texto na ONU, que teve 14 votos favoráveis, e a abstenção da Rússia, prevê trégua e libertação de reféns. Ainda é necessário uma palavra definitiva da liderança do Hamas dentro de Gaza. E veja a seguir, registro de novas armas cai no Brasil e registro de entrega voluntária quase dobra. E ainda, casos de coqueluche aumentam na cidade de São Paulo e acendem alerta para queda na cobertura vacinal. Nós voltamos já já. E nós estamos de volta, agora são 1h14 pelo horário de Brasília. Vamos juntos. Acredita-se que esse cessar-fogo temporário, como a gente viu anteriormente, antes do intervalo, falando sobre o Hamas, aprovado na ONU, possa valer aos capítulos finais da guerra e uma eventual trégua permanente na região. Israel já teria concordado com a resolução que foi elaborada com a ajuda dos Estados Unidos e proposta ao Conselho da ONU pelos americanos. Segundo o acordo, demanda as duas partes a aplicarem plenamente os seus termos, sem demora e sem condições. Mas, de acordo com a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas-Greenfield, uma possível trégua no conflito estaria nas mãos do Hamas. Vamos entender mais sobre esse assunto, voltar a falar sobre esse assunto para a gente entender com o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Ei, Tabata. Boa tarde. Obrigado por me receber.
A gente que agradece, viu? Professora, aprovada a resolução de cessar fogo na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza, quais são os próximos capítulos para que isso se formalize de uma vez? Aprovado no Conselho de Segurança, isso é um sinal que existe o compromisso internacional das grandes potências de pôr pressão às partes para que adiante. Israel está numa espécie de encruzilhada. Recentemente, obteve aquilo que considera uma vitória de ter resgatado 4 dos reféns ou prisioneiros de guerra, omitiu que matou outros 3 reféns e mais de 200 pessoas, dando indício que talvez a solução pelas armas seja o caminho. Por outro lado, muitos argumentam que muito mais reféns foram liberados no cessar-fogo passado, mais do que 100, e que talvez seja esse o caminho. A demissão do Gantz no sábado, né, logo oficializado no domingo, é um indício também, ele como liderança das Forças Armadas, que o Exército está exaurido. Os reservistas não querem voltar a combater, as famílias estão insatisfeitas, a economia anda em frangalhos. Vejam, a Colômbia proibiu a exportação de carvão para Israel, que depende disso para produzir energia elétrica e pode estar nesse momento de virada. Se os Estados Unidos, de fato, pôr pressão, pode ser que tenha um ótimo resultado e, como são 3 fases, a gente vê a guerra acabando. Sim, e lembrando que a guerra começou no dia 7 de outubro do ano passado, né, e já são contabilizadas mais de 37 mil mortes de palestinos até o momento, né, professor? Mas apesar desse pedido de trégua já durar desde o dia 31 de maio, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que pretende continuar com os ataques até acabar com o Hamas. E aí, professor, parece que Israel não está firme, né, nesse acordo de cessar-fogo. Explica pra gente. Até porque existe uma divisão interna dentro de Israel. O lado mais radical deseja a limpeza étnica, a expulsão dos palestinos não só da faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia, e um lado mais moderado tentar administrar o território palestino, ao que muitos consideram um regime de apartheid. E, por causa do conflito, e Israel ter considerado que foi um atentado terrorista, a população está esmagadoramente a favor de qualquer resposta que gere sensação de segurança. Para isso, o governo estabeleceu 3 metas: eliminar o Hamas com possibilidade de lançar novos ataques, impedir que o Hamas seja o próximo a administrar o futuro dos palestinos e, em terceiro lugar, resgatar os reféns. Portanto, para alcançar os 2 primeiros, Netanyahu insiste que precisa seguir combatendo. Como fazer isso? Se é uma guerra generalizada ou ataques cirúrgicos, que é o que os Estados Unidos sugere, que foi a postura que eles adotaram no combate ao terrorismo ao Estado Islâmico, o futuro dirá. Mas, por enquanto, parece que a tensão é em favor de seguir combatendo, mas a pressão internacional pode fazer Netanyahu mudar de posição. Sim. Em março, né, professor, o Conselho de Segurança da ONU já havia aprovado uma resolução para pôr fim imediato nessa guerra, mas não foi seguido, aliás, por Israel nem Hamas. Qual é a real validade dessas propostas? É um tanto quanto estranho, porque a proposta pressupõe que o Hamas não seja a liderança dos palestinos, mas para que isso alcance no futuro, conta com o Hamas como um intermediário indispensável para a negociação da libertação dos reféns, de um lado, né, os que foram capturados não só pelo Hamas, mas outros grupos de palestinos, e os que estão sobre as prisões de Israel. Então é um tanto quanto dúbia se isso tem chance de sucesso. Se o Hamas, de fato, diz que está disposto de que Gaza seja administrado pelo Catar, o Egito e pela ONU, é porque ele imagina que consegue fazer um rebranding, né? Mudar de nome e aparecer com um novo partido político. Se isso vai satisfazer a intenção de Israel, só o futuro também dirá. Mas eu imagino que é isso que eles devem estar calculando, que o tempo de combate deles tenha chegado ao limite, que o objetivo agora era trabalhar pelo futuro Estado da Palestina, eles estariam dispostos a um outro caminho. Agora, professora, a Rússia, ela se absteve no placar de votação no mesmo dia em que o presidente Lula conversou com Putin, reforçando a importância no país nas negociações de paz na guerra na Ucrânia. Qual a importância e o papel da Rússia nesse conflito no Oriente Médio?
ela tem o seu interesse ao norte de Israel por causa do Mar Negro, que chega e desemboca no Mar Mediterrâneo ali bem perto. Ela também tem estratégia de rotas de circulação das suas mercadorias, passando pelo Irã, que é um grande inimigo de Israel, e não gostaria de um conflito naquela região. Então, imediatamente, a principal função da Rússia tem sido apoiar a Síria, levando mais armamentos ali para intimidar que Israel não abra a fronte do norte, com o Hezbollah e outros grupos de resistência que estariam intimidando o norte do país. Então, por enquanto, é mesmo uma pressão contra Israel. E no grande esquema de coisas, um equilíbrio da posição dos Estados Unidos com outros atores do mundo. Perfeito. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da Faculdade Arnaldo Jansen, de Belo Horizonte, Vladimir Feijó. Professor, muito obrigada pela entrevista. Agradeço também. Abraço, bom trabalho. Um abraço. O registro de novas armas caiu mais de 80% no Brasil entre 2022 e 2024. E olha só, a entrega voluntária quase dobrou no mesmo período. O Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal apontou que, em 2 anos, o registro de novas armas no Brasil caiu 83%. De janeiro a abril de 2022, foram emitidos mais de 46 mil registros de armamentos. E neste ano, o número que passou para cerca de 7.800 no mesmo período. No ano passado, foram pouco mais de 10 mil notificações, com queda de 78%. Em 2 anos, a quantidade de armas entregues voluntariamente por cidadãos na campanha do desarmamento quase dobrou. Neste ano, foram entregues 500 armamentos contra 257 em 2022, um aumento de 94%. E no ano passado, as entregas cresceram 121%. Segundo a Polícia Federal, o registro de arma de fogo corresponde ao certificado, válido por até 5 anos, que autoriza o dono da arma a mantê-la exclusivamente dentro de casa ou no local de trabalho. A entrega voluntária de armamentos e munições a instituições cadastradas pode render ao doador indenização de até R$ 450. De acordo com o Ministério da Segurança Pública, os estados brasileiros com mais assassinatos concentram as menores quantidades de postos de coleta da campanha do desarmamento. E o número de casos de coqueluche tem aumentado. Na cidade de São Paulo, já são mais de 100 registros e a prefeitura emitiu um alerta. Isso porque o número de casos até agora já é o maior desde 2017. A vacina contra a doença é disponibilizada gratuitamente e deve ser tomada a cada 10 anos. A capital paulista tem 105 casos de coqueluche confirmados. O número é 7,5 vezes maior que o total de registros no ano passado, quando a cidade registrou 14 diagnósticos para a doença. A quantidade deste ano também supera o total de casos no ano de 2017, quando o município contabilizou 121 casos. O crescimento de registros de coqueluche fez com que a prefeitura emitisse um alerta aos serviços de saúde sobre a importância da detecção da doença, o fortalecimento de ações de investigação e a necessidade de medidas de prevenção e controle na cidade. A coqueluche é uma doença provocada por uma bactéria e é considerada altamente transmissível. A infecção atinge o aparelho respiratório e tem como principal sintoma a tosse seca. A transmissão acontece por meio de gotículos de secreções na fala, em tosses e espirros. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com coqueluche pode infectar de 12 a 17 pessoas. Mas o maior risco é com bebês de até 6 meses que podem apresentar complicações. Entretanto, há como se proteger. A vacina contra a coqueluche é disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Mas é importante que a população mais velha também reforce a imunização, já que a vacina deve ser tomada de 10 em 10 anos. E no nosso tour de hoje, vamos para um dos destinos mais procurados pelos turistas, o Mar do Caribe, precisamente na pequena ilha de Bonaire. Vamos conferir? Localizada na costa da Venezuela, a ilha é muito famosa por ser o principal destino para mergulhar.
A linda fauna marinha é o atrativo para a visita de cerca de 50 mil mergulhadores por ano na ilha. Cerca de 25 mil pessoas vivem na região que se sustenta com o turismo e com a pesca. Outra atividade local é o bird watching, que é a observação de aves. Por abrigar uma grande variedade de espécies, sendo assim, Bonaire é um destino ideal para biólogos e admiradores de pássaros. Lindo, né? Agora vamos para um lugar perfeito para relaxar. Vamos sair um pouco da loucura da capital paulista e ir diretamente para a calmaria de um resort em Bonaire. Imagina passar o dia na beira desse mar cristalino nas imagens como vocês estão vendo. O tempo lá é sempre muito bom. São quase os 365 dias do ano de sol. E a chuva aparece poucas vezes. O clima é quase sempre igual ao dia de hoje, como vocês estão vendo nas imagens. Agradável e muito bonito. Perfeito para descansar, né? E é com essa linda imagem de Bonaire que eu encerro o Jornal de hoje. Uma excelente tarde para você. Muito obrigada pela companhia e até amanhã.